O tema que a gente vai conversar agora aqui na Rádio Justiça sobre filosofia aplicada ao direito é um tema sugerido pelo nosso ouvinte, e quem vai explicar agora é a doutora Aurora Tomazini de Carvalho. Ela é mestre, doutora em Direito, grande especialista nessa área também de filosofia, e vai trazer toda a explicação para o nosso ouvinte. Doutora Aurora, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é uma satisfação participar do programa Revista Justiça. Alegria nossa, com certeza, tê-la aqui ao nosso lado. Hoje um tema bem instigante, professora. Vamos falar como a filosofia pode ser aplicada ao direito. Sim, e para começar, eu acho melhor a gente delimitar o que é a filosofia, né? A filosofia é uma ciência, é a ciência da reflexão. Ela cuida de questões como a existência, o conhecimento e os valores inerentes ao homem ou a determinada realidade. Se nós considerarmos que o conhecimento de qualquer coisa, se dá por meio de linguagem, ou seja, se constitui em linguagem, nós podemos delimitar assim, 3 tipos de conhecimento em razão do tipo de linguagem que o constitui. Assim podemos falar, né, num conhecimento técnico, que é assentado numa linguagem natural, mas com algumas peculiaridades, assim, alguns termos técnicos, né, alguns termos científicos. E ele permite que nós possamos manusear e lidar com determinado objeto, mas sem uma precisão. É um conhecimento mais rudimentar, mas pautado numa linguagem mais específica, como se fosse esse conhecimento que nos é dado pelos manuais, quando compramos um eletrodoméstico, um computador, um telefone. Bom, um outro tipo de conhecimento é o conhecimento científico, que ele é alcançado com a depuração da linguagem natural. Então, é um conhecimento mais refinado, acompanhado sempre com aspectos de demarcação rigorosos com relação ao seu objeto, determinado sempre também por um método, cujas significações são precisas e rigidamente construídas em razão desse método. E nós podemos falar também de um conhecimento filosófico, que é instrumento de reflexões e meditações humanas. Bom, aplicando isso para o direito, nós também podemos classificar esses 3 tipos de conhecimento em relação ao direito. Então, nós podemos ter um conhecimento técnico em relação ao direito, um conhecimento científico e um conhecimento filosófico. Um conhecimento técnico é aquele que conhece, por exemplo, as leis, sabe onde é que determinar o que se trata em cada artigo. Por exemplo, dizer assim, olha, o conceito de tributo está no artigo 3º do CPN. Então, ele sabe onde é que está cada instituto, em cada artigo, sabe localizar, sabe aplicar, mas não se questiona se aqueles enunciados são enunciados constitucionais, se existe alguma irregularidade na aplicação, se existe alguma irregularidade, alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade. Isso são aspectos que vão ser delimitados já num conhecimento mais rigoroso, que nós chamamos de conhecimento científico. O conhecimento científico do direito, então, nos permite essa análise mais criteriosa. Então, nós vamos depurando a linguagem do direito, que se pauta numa linguagem técnica também, e assim vamos descrevendo a linguagem jurídica, tentando afastar as ambiguidades dos termos, as expressões contraditórias, e aí construímos então um discurso científico com relação ao direito. Então, o discurso filosófico constitui-se numa linguagem ainda mais elaborada que a linguagem científica. Ela é um conjunto de proposições que expressam reflexões e meditações com relação à existência, ao conhecimento e aos valores inerentes à linguagem jurídica. Então, um estudo filosófico, se a gente for pensar nesses 3 aspectos, ele pode se direcionar, um estudo filosófico do direito, ele pode se
direcionar a ontologia jurídica, ou seja, respondendo questões de o que é o direito, como se manifesta, como lidamos com essa manifestação, com a linguagem jurídica. Isso vai ser respondido, essas questões vão ser respondidas por uma parte da filosofia que se chama ontologia. Uma outra parte da filosofia, que é a parte que trata do conhecimento, né, que trata de reflexões, meditações acerca do conhecimento, também pode ser empregada no estudo do direito. Para quê? Para sabermos como que se dá o conhecimento do direito, tanto o conhecimento ordinário quanto o conhecimento científico. E aí, essa parte da filosofia vai responder questões de como chegamos até o direito, né? Como conhecemos o direito, como se dá o conhecimento do direito, como que se dá o conhecimento científico do direito, questões que vão ser respondidas também pela epistemologia jurídica, ou seja, a filosofia que trata do conhecimento científico do direito. E também uma outra parte da filosofia, que é a axiologia, né, que trabalha com as questões valorativas do direito. Então, eu posso me utilizar da filosofia, nesse campo específico da axiologia, para saber os valores inerentes ao direito. E assim eu questiono os valores de validade, de validade das normas jurídicas, os valores inerentes à liberdade, igualdade, os valores de justiça. Então, essas são questões também trabalhadas pela filosofia e que um estudo filosófico do direito nos proporciona. É verdade. Então, a gente tem uma ideia bem ampla sobre a filosofia aplicada ao direito, e parece até que, eu sei que não é necessariamente isso, mas parece que a cada momento é um passo evolutivo até que se chegar na própria filosofia. Professor, eu falo isso a partir do conhecimento, porque até uma comparação interessante que a senhora fez aqui aos nossos ouvintes, o conhecimento técnico. Primeiro seria aquele conhecimento da lei, né, um conhecimento mais técnico, depois o científico, uma análise mais rigorosa dessa situação. Parece que é até uma etapa evolutiva. Primeiro, o estudante do direito, ele tem esse acesso a essa parte mais técnica, as leis. Depois de muito estudar, ele pode ter uma análise mais rigorosa, ou seja, um aspecto mais científico. E se ele estudar bastante, ele poderia ter até essas reflexões ligadas à filosofia aplicada ao direito. Parece ser um processo evolutivo, mas não necessariamente tem que se passar por essas etapas para se chegar a cada ponto. Não necessariamente. Mesmo porque, assim, não se trata de uma linguagem ser melhor do que a outra. Claro que uma linguagem é um pouquinho mais elaborada que a outra, é diferente. O conhecimento técnico é diferente do conhecimento científico, é diferente do conhecimento filosófico. Agora, eu não posso dizer qual é melhor que o outro. Certamente, o conhecimento científico que se manifesta numa linguagem científica é um conhecimento mais elaborado do que o conhecimento técnico. E o conhecimento filosófico é um conhecimento alcançado por meio da reflexão, né? É também um conhecimento mais elaborado em relação ao conhecimento técnico também do direito. Mas eu não posso dizer qual é melhor, né? Porque eu também não posso dizer que só conhece o direito quem alcança um conhecimento filosófico. Eu posso ter, por exemplo, já pensou uma pessoa que sabe todos os artigos de um código de cor, sabe localizar onde estão todos os institutos jurídicos dentro da legislação, sabe aplicar essa legislação. Como que eu posso dizer que essa pessoa não conhece o direito? Essa pessoa conhece muito o direito. Então, eu tenho um exemplo que é uma pessoa que conhece, por exemplo, de cor o regulamento do ICMS de São Paulo. Como que eu vou dizer que essa pessoa não conhece o direito? Então, ela sabe aplicar, sabe manusear, sabe lidar com o ICMS como ninguém. Só que não se questionou esse conhecimento técnico, no conhecimento técnico, ele não se questiona se uma norma é inconstitucional, não se questiona se há contradição na linguagem jurídica. Esse tipo de questionamento não chega na linguagem técnica. Então, isso é alcançado por meio da linguagem científica. Já na linguagem filosófica, no conhecimento filosófico, o que se volta são para essas questões de onde vem, de como se manifesta, como se materializa a linguagem jurídica, como que eu vou chegar até o conhecimento do direito.
quais são os pressupostos de uma ciência do direito, quais são os valores inerentes à linguagem jurídica, o que é igualdade, o que é liberdade. Então, essas questões são questões trabalhadas pelo conhecimento científico. Hoje em dia, o que nós vivenciamos nas universidades é um aprofundamento muito grande do conhecimento técnico. Então, todo mundo quer saber qual é a legislação, qual é a jurisprudência aplicada pelos tribunais, né? E pouco se vê com relação ao conhecimento filosófico. O que, a meu modo de ver, é uma pena, porque é esse tipo de conhecimento que mostra para o aluno o que é o direito, como ele se manifesta, como ele se materializa. Então, o que acontece? Muitos saem da universidade, muitos se formam, sabem lidar com o direito, sabem aplicar as normas, mas não sabe efetivamente com o que está lidando, não sabe efetivamente o que é o direito, eu não gosto nem de falar de essências, né, mas como o direito se materializa, qual é a forma de percepção do direito, como que nós fazemos para conhecer o direito. E essas questões nos dão uma base e uma segurança para lidarmos melhor com o nosso objeto. Fora que, quando nós temos um referencial filosófico forte, todas as proposições que nós construímos, fundamentadas nesse referencial, são proposições sólidas, são proposições que dificilmente podem ser, são questionadas, dificilmente são refutadas. E é isso que eu acho que realmente importa quando nós lidamos com o direito, é conseguir construir uma argumentação que convença, uma argumentação firme. E isso é alcançado pelo discurso filosófico. Agora, interessante, porque esse ponto, né, do conhecimento técnico, e eu acho que esse é o foco que tem sido passado pelas universidades, um conhecimento técnico e pouca reflexão exatamente sobre o assunto, e depois, quando os profissionais vão atuar na área, ficam muito restritos a esse conhecimento técnico. A gente já teve até a oportunidade de conversar sobre o C e o DVC, então eles olham qual é o DVC daquele caso e ficam restritos àquele âmbito. E acho que atualmente isso ainda é mais estimulado ainda por conta da grande abertura de concursos públicos. E na abertura de concursos públicos, o pessoal só quer ter o conhecimento técnico. Essa parte filosófica, ela fica totalmente alheia, a reflexões que possam ser elaboradas em concurso público. Então, basta ter o conhecimento técnico para se conseguir passar no concurso. Então, acho que é interessante fazer essa reflexão aqui com os nossos ouvintes, professora. Não, é muito interessante. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu comecei a estudar filosofia, me apaixonei por filosofia do direito, e eu sei, assim, que até eu estudar filosofia, começar a estudar filosofia, eu não sabia o que era direito, eu não tinha ideia do que eu estava lidando. Eu sabia aplicar, sabia fazer uma petição, sabia lidar no dia a dia com o direito, mas não sabia efetivamente com o que eu estava lidando. E essas questões, a filosofia nos ajuda a isso. Então, realmente, eu vejo, hoje em dia, por conta dos concursos, por conta da OAB, o ensino está muito direcionado para um conhecimento técnico do direito. E essas questões filosóficas e até questões de teoria geral do direito acabam ficando para segundo plano, ou seja, para aqueles que se interessam por isso e depois vão atrás. Quando, na verdade, deveria, de modo de ver, ser o contrário, né? É que a demanda justifica essa tomada de posição, né? Mas são essas questões filosóficas, é o nosso conhecimento se voltar para o nosso objeto de estudos, para saber o que ele é, quais são os valores inerentes ao direito, como ele se manifesta. Então, essas questões vão nos ajudar a lidar com o direito muito mais fácil do que quando nós não sabemos exatamente com o que estamos lidando, mas estamos aplicando tecnicamente aquilo que nós conhecemos da linguagem jurídica. Agora eu vejo até porque no curso de Direito existe a cadeira de Filosofia, a matéria de Filosofia, ela é apresentada aos alunos. Agora alguns até discutem se deveria ser uma matéria logo no início do curso ou no final do curso de Direito. Na sua opinião, em que situação ela deve se enquadrar melhor, professora? No final do curso ou no início do curso?
Olha, na verdade, eu acho que nos dois, né, poderiam ser cadeiras diferentes. Uma de filosofia geral no começo do curso e no final do curso filosofia aplicada ao direito. Agora, se fosse para escolher, meu modo de ver deveria ser no primeiro ano. É que no primeiro ano nós não temos ainda aquela maturidade já alcançada no quinto ano para trabalhar melhor essas questões filosóficas. Mas, se fosse para considerar, assim, quando é a melhor oportunidade, eu acho que logo no começo, né? Essas questões de teoria geral do direito, de filosofia, deveriam ser tratadas no primeiro ano de faculdade. E depois, no quinto ano, deixar lá para o quinto ano a prática, realmente trabalhar mais essa linguagem técnica do direito, que é o que eles vão precisar depois para resolver, por exemplo, uma questão de concurso, para passar na OAB. Mas essa noção de direito é fundamental e é muito assim, triste ver as pessoas saírem da universidade, fazerem especializações e não saberem, não conseguirem nem responder o que é o direito. Então você pergunta para alguém que estudou 5 anos de direito, o que é o direito? E essa pessoa não sabe responder, sabe lidar com as leis, mas não sabe efetivamente qual é o seu objeto de estudos. E essas são questões que são trabalhadas pela filosofia. E até responder o que é o direito, acho que é uma dificuldade grande, porque a análise feita sobre o próprio direito, ela pode ser feita sobre diferentes ângulos, né? E diferentes ângulos geram também diferentes respostas. Então, até a própria análise do direito em si, se é uma análise sociológica, se é uma análise filosófica, se é uma análise estritamente jurídica, daí poder gerar respostas diferentes. Exatamente, mas o aluno tem que entender isso, né? E para ele entender isso, ele tem que ter refletido e tem que ter tido essas noções de filosofia, porque senão nem a essa conclusão ele vai chegar. Ele vai chegar a um conceito decorado que foi passado ali no conhecimento técnico para ele. O direito é isso, então ele chega, eu consegui decorar esse conceito e passa o conceito adiante. Exatamente, assim que funciona. Então não tem essa reflexão com relação ao objeto, que falta, né? Depois lá na frente isso vai fazer falta em algum momento. É verdade. Aqueles que têm a oportunidade de estudar mais e realmente conhecer, olhar esse outro lado filosófico e poder se questionar, acho que com essa visão mais ampla conseguem até no seu dia a dia, no trabalho, aplicar o direito de maneira mais fácil também, entender as questões jurídicas, que às vezes são questões complexas, e conseguir achar caminhos viáveis para suas respostas. Sim, a filosofia só ajuda, não atrapalha em nada. Então vamos estimular aos nossos ouvintes a filosofia do direito e ao nosso ouvinte. Teoria geral, né? Realmente são categorias que fazem a diferença na hora de lidar com o direito. E a gente agradece ao Dinarte Alves dos Santos, ouvinte que escreveu aqui para a Rádio Justiça. Ele queria saber exatamente sobre a filosofia aplicada ao direito e a gente conversou sobre este assunto com a doutora Aurora Tomazini de Carvalho, advogada, mestre em Direito Tributário, doutora em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, professora do IBET, da PUC São Paulo e da Universidade Estadual de Londrina. Professora, mais uma vez eu quero agradecer a gentileza com a gente aqui na Rádio Justiça, a participação no nosso programa Revista Justiça e todas essas informações, o assunto que a gente tratou, essa verdadeira aula oferecida ao nosso ouvinte. Eu que agradeço, Pedro, me coloco à disposição sempre que precisar. O que eu puder ajudar é sempre uma satisfação. Muito obrigada. 9h56 e você pode fazer como o nosso ouvinte fez. O Dinarte Alves dos Santos escreveu para o nosso programa Revista Justiça e fez o pedido para a gente falar sobre filosofia aplicada ao direito. E a gente fez isso. E você, ouvinte, também pode fazer. Seja parceiro aqui da nossa rádio. Escreva para o nosso programa, é o revista.justiça@stf.jus.br ou então tudo junto, revistajustiça@stf.jus.br. Fica o nosso agradecimento, então, ao ouvinte Dinarte Alves dos Santos, escreveu para o nosso programa, fez o pedido atendido aqui pelo Revista Justiça. A produção e edição do nosso programa é de Juliana Gomes, trabalhos técnicos de Jason Gonzaga, coordenação de jornalismo de Arthur Filho.
Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você vai ficar agora com o programa CNJ no ar, na apresentação de Bárbara Michelini. E eu encontro vocês amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Um abraço a todos e até lá. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.